Boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com a permissão de Deus para levar a palavra de Deus a todos que necessitam e a nós também que estamos passando por este momento, um momento de isolamento social, ao qual não estamos podendo nos reunir, mas estamos através da mídia, né? Através da comunicação da internet, levando a palavra de Deus a todos nós, né, que estamos passando por esse momento. Ontem tivemos uma tarde muito boa, uma tarde maravilhosa. Quero agradecer a todos os irmãos que nos assistiram, todos os irmãos que nos apoiaram. Eu quero agradecer a todas as cidades que nos apoiaram. Eu quero agradecer a todos que têm nos dado esse apoio. Hoje, a mensagem bíblica vai ser trazida pelo nosso irmão André, ali da casa de oração do Jardim Aeroporto, né? Que disponibilizou do seu tempo, graças a Deus, para poder trazer a palavra de Deus. Nosso irmão André vai fazer uma oração e logo mais vai estar lendo a palavra. Que a palavra de Deus entre em nossos corações, que nós possamos colocar ela em prática. Eu passo agora para o nosso irmão André. Boa noite a todos, irmãos, amigos, ouvintes. Realmente é um prazer muito grande nós estarmos aqui juntos, né? Mesmo que virtualmente conectados através da palavra de Deus. Sabemos que isso só foi possível mediante aquela obra que o Salvador, o Senhor Jesus, realizou por nós na cruz do Calvário. E de fato é um imenso prazer e um privilégio nós estarmos juntos para ouvir mais um pouco e compartilhar, na verdade, da santa e bendita palavra do nosso Deus. Vamos orar nesse momento e logo após nós teremos uma breve meditação na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e soberano Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. De fato, o Senhor é o Deus Criador, o Senhor está acima de todas as coisas e nós reconhecemos o senhorio do Senhor sobre cada um de nós, sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que nós estamos vivendo nesses dias. Nós oramos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós nesses tempos difíceis que temos enfrentado aqui nesse mundo, aqueles que de fato, Senhor, têm essa viva esperança de estar contigo nos céus, que de fato o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações, dando conforto, dando consolo, suprindo as nossas necessidades em tempos de crise, em tempos de dificuldades extremas, que o Senhor de fato esteja se mostrando a cada um de nós. Nós oramos por aqueles que porventura têm ainda estado numa condição rebelde contra o Senhor, que se porventura vai ouvir essa mensagem, possa de fato estar abrindo seus corações e recebendo o evangelho de salvação para a honra e glória do Senhor e salvação de almas perdidas. Nós oramos, Senhor, no precioso nome do nosso amado Salvador, do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou e que se entregou por nós na cruz do Calvário. Nós oramos confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, no capítulo 17, é uma passagem do próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele se encontrou com algumas pessoas, e aqui de fato a gente pode tirar lições para nós nos nossos dias e aprender com estes acontecimentos. Vamos fazer a leitura, Lucas capítulo 17 e o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10,
vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui o verso 19, nós contamos com as bênçãos do Senhor enquanto estaremos meditando na sua palavra. Muito bem, aqui nós temos visto o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério terreno, e uma coisa que sempre me chama a atenção é com relação à disposição do Senhor Jesus em caminhar e levar essa mensagem do Evangelho de salvação, essa mensagem concernente às coisas celestiais, concernente às coisas de Deus a todas as pessoas. Jesus tinha um interesse de fazer conhecido esse meio de salvação a todas as pessoas, uma vez que quando nós olhamos para religião, para sistemas religiosos, muitas das vezes o povo, na maior parte do povo, muitas das vezes um povo mais leigo, simples, não tem acesso a informações, rituais e assim por diante. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele agiu de uma maneira completamente diferente. Ele, de fato, nós vemos na palavra de Deus isso bem claro. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós pensamos na disposição do Senhor Jesus em vir e anunciar o meio de salvação e anunciar essa palavra de salvação, nós pensamos desde a eternidade passada, quando, por exemplo, na própria palavra de Deus menciona que o plano de salvação já havia sido providenciado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E quando na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, e nós vemos ali que o Senhor Jesus Cristo, ele veio, prontidão, disposição. Nós olhamos também para o Novo Testamento e nós vemos o texto que diz que o Senhor Jesus, ele abrindo mão daquilo que lhe era de direito, ele esvaziando-se a si mesmo, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou-se, sendo reconhecido em figura humana. Então nós vemos a disposição plena do Senhor Jesus em viver aqui nessa terra, entre os homens pecadores, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, a fim de anunciar o meio de salvação, a fim de fazer conhecida essa palavra, essa mensagem a exatamente todas as pessoas. Quando Jesus se encontrou com alguns considerados pelos religiosos como pecadores, e sendo questionado por que este comia com pecadores, Jesus deixou bem claro que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele mesmo diz que o são não precisa de médico, e sim os doentes. Eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Então nós vemos a missão muito clara do Senhor Jesus Cristo, e mais do que isso, uma disposição em vir e realizar essa obra, em fazer conhecida toda essa mensagem do Evangelho de salvação, em fazer conhecida a situação do homem com relação ao seu pecado e com relação à santidade de Deus e o modo, o meio de Deus salvar. Quando nós olhamos para o verso 11 do nosso texto, isso nos deixa muito claro, porque aqui nós vemos o Senhor Jesus de caminho para Jerusalém. Ele passava por meio de cidades, aldeias. Aqui no caso ele passou por Samaria, Galiléia, regiões ali arredores de Jerusalém.
e ele fazia questão de passar por esses lugares, mesmo que a sua viagem ia demorar mais dias, ia demorar mais tempo, mas ele sabia que nesses lugares tinha pessoas com a necessidade de ouvir do Evangelho de salvação, tinha pessoas com a necessidade de serem salvas. Tanto nós vemos a prontidão do Senhor Jesus, quando nós olhamos para o texto de João capítulo 3, quando Nicodemos chega ali diante de Jesus à noite. Nicodemos, sendo um fariseu, um dos maiorais, um dos principais daquela religião, daquele sistema religioso dos fariseus, quando Nicodemos disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus sabia que ele estava sendo contestado e rejeitado pelos fariseus desde sempre, desde quando ele começou o seu ministério. Mas Jesus aqui, ele não vai entrar em debate nem discussão com Nicodemos. Ele vai de uma maneira muito pronta e disposto a fazer conhecida a mensagem do Evangelho a Nicodemos, quando ele diz: importa-vos nascer de novo. Nicodemos chega com uma declaração da parte dos fariseus e Jesus já coloca o dedo na ferida. Nicodemos, você tem um pecado e você precisa nascer de novo. Em outras palavras, foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Então nós vemos uma prontidão, nós vemos uma disposição, e quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos ali dons espirituais, estudos, o próprio apóstolo Paulo ensinando acerca dos dons espirituais, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos a plenitude de todos os dons espirituais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto dons de servir, ele estava disposto a ir, buscar, servir, como também estava disposto a falar, ensinar. Então nós vemos que as pessoas se maravilhavam do ensinamento do Senhor Jesus, porque ele ensinava diferente dos fariseus, porque ele ensinava com autoridade. Enquanto os fariseus ensinavam apenas com palavras, colocando cargos pesados sobre as pessoas, o Senhor Jesus ensinava com autoridade, com prática, com vida sincera. Tudo que o Senhor Jesus ensinava era claramente visível na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos ali todos os dons espirituais, dons de servir, dons de falar na pessoa do Senhor Jesus Cristo e toda a sua disposição em servir, em ir. Então Jesus não tinha preguiça, né? Obviamente que preguiça é pecado, e nós sabemos que Jesus, ele não pecou, mas ele tinha uma disposição, ele era disposto a levantar, caminhar, viajar, ir e pregar o Evangelho. Jesus passou por essa cidade, pelo meio ali, não foi à toa, não foi por acaso. Ele sabia que ele haveria de encontrar com esses homens. E olha, note no verso 12, né? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. O Senhor sabia que ele tinha necessidade de passar por ali, porque esses homens haveria de ter um encontro com ele, e um desses homens haveria de ser salvo. O Senhor estava plenamente interessado na salvação daquele homem leproso. Assim como o Senhor estava interessado na salvação daquela mulher samaritana, quando ele fez questão, junto com seus discípulos, João capítulo 4, de passar ali por Samaria, e estando ali, enquanto seus discípulos foram até a cidade comprar alguma coisa, Jesus ficou junto ao poço ali de Jacó e começou aquela conversa com aquela mulher, tanto que ela disse, ela ficou de fato admirada: sendo tu judeu, como pedes a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? Então até aquela própria mulher samaritana, João capítulo 4, ela ficou admirada do próprio Senhor Jesus Cristo, puxar conversa com ela, mas Jesus estava interessado pessoalmente na salvação dela e daquelas outras pessoas que por
por meio dela o evangelho de salvação chegaria lá no meio daquela aldeia, no meio daquelas pessoas. Então o Senhor Jesus não fez nada por acaso. Ele tinha propósito, ele tinha disposição, ele tinha firmeza e ele passou ali de propósito. No verso 12, então saíram aqueles homens leprosos, e nós vemos aqui que eles tinham qual que era então a condição que eles estavam vivendo naquela época, naquele momento. Eles estavam vivendo, esses 10 leprosos, como que num grupo, porque todos eram doentes, né? Eles tinham a mesma doença. A doença unia aqueles 10 homens. Porque a pessoa que contraía a lepra, a pessoa que ficava doente de lepra, o leproso, ele estava condenado, primeiro, a sair da casa da sua própria família, depois, deixar o trabalho e, por último, deixar a sociedade e viver-se no isolamento. Um isolamento social de verdade. Nós temos ouvido falar essa palavra nos nossos dias, né? Isolamento social, por causa do vírus que tem assolado o mundo nos nossos dias. E é verdade, os leprosos naquela época, eles estavam condenados a viver os últimos dias, os últimos tempos de suas vidas num isolamento social total, porque a lepra naquela época era uma doença contagiosa na qual não possuía cura. Então, se não havia cura e se era contagioso, aquelas pessoas tinham que viver fora do arraial, fora dos muros da cidade, a fim de viver em condições, muitas das vezes insalubres, em condições subhumanas, tanto com relação à sua própria sobrevivência, e era essa a situação que eles estavam vivendo ali. De fato, uma condição terrível. Eles estavam fora da sociedade, eles estavam fora do convívio familiar, eles estavam na dependência de migalhas, esmolas que alguém poderia deixar para manter a sua sobrevivência. E mais do que isso, além de viver nessas condições, eles estavam condenados à morte. Uma vez que a lepra começava bem pequena, e logo que a doença ia avançando também por todo o organismo, até levar a pessoa à morte, até que a doença avance num estágio bem avançado e leva a pessoa num estado terminal, e ela vem a falecer. A pessoa que contraísse lepra naquela época, naquela situação, a pessoa estava condenada à morte. Essa era a situação daqueles 10 homens leprosos. E no verso 13, nós vemos que ficaram de longe e gritaram-lhe, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ambos, todos os 10, eles tinham plena condições, eles tinham pleno conhecimento da real situação em que eles estavam, porque ao ouvir que Jesus estava passando por aquele lugar, ao ouvir que Jesus estava ali próximo, né, eles tiveram a atitude de clamar por ajuda. E eles disseram, no verso 13: Jesus, mestre, compadece-te de nós. De fato, eles tinham esse conhecimento, a situação em que eles estavam vivendo, de fato, era uma situação lamentável. Porém, de todos que estavam ali, apenas um tem a percepção espiritual, e ele não estava apenas olhando, nós vamos perceber isso mais para frente, somente para a questão física, e os demais, a grande maioria, nós vemos ali o próprio Senhor Jesus Cristo revelando aquilo que estava no coração deles, e eles estavam de fato preocupados apenas com a sua situação física naquele momento, naquela situação momentânea. E quando nós pensamos nisso, nós podemos fazer aqui uma breve análise e uma aplicação ao olharmos para o mundo religioso hoje em dia, e principalmente no meio chamado
evangélico, no meio chamado gospel hoje em dia, onde os movimentos crescem cada dia mais e mais. É certo que estamos vivendo um período de isolamento e não tem havido aí grandes aglomerações nos salões e nos templos, mas eu falo de um tempo para cá. O movimento evangélico chamado gospel tem crescido de tal maneira, e movimentos ecumênicos também nós temos visto com relação à crise que o nosso país tem enfrentado, movimentos ecumênicos chamando a população de todas as religiões para orar ou para rezar ou para levantar uma prece a Deus, a fim de que Deus conduza o nosso país e a situação que nós estamos vivendo. O que eu quero dizer é que nesses grandes movimentos evangélicos e movimentos religiosos dos nossos dias, muitas das vezes, muitas pessoas ali não estão preocupados com a sua situação espiritual diante de Deus, mas está preocupado com a situação terrena, com a situação momentânea, com a crise financeira que tem se instalado nos nossos dias, a consequência da crise na área da saúde por conta de um vírus que não se tem controle sobre ele e assim por diante. As pessoas estão preocupadas, e quando nós olhamos para esses movimentos, nós temos visto muito barulho, ouvido muitas coisas que de fato foge à luz da palavra de Deus, quando de fato pessoas têm afirmado que foram curadas, que receberam muitas bênçãos, que mudou de vida e que conseguiu ter uma condição financeira satisfatória nesse mundo, e as pessoas estão buscando isso, estão buscando coisas aqui dessa terra, coisas aqui desse mundo, e estão olhando com os olhos naturais apenas para as circunstâncias, para as situações aqui dessa terra. No caso dos leprosos, o que eles precisavam era de uma cura física, mas o mais importante que eles também precisavam era de uma cura espiritual. E nós vamos analisar aqui que 9 dos 10 que foram curados, eles não estavam interessados nessa cura espiritual. E é o que acontece nos nossos dias, onde as pessoas vão em busca das bênçãos de Deus, mas não querem servir a Deus, não querem se render a Deus numa total e completa obediência a Deus, se colocar numa situação de se render-se a Deus, de se humilhar na presença de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, e se colocar numa condição de servo, de humildade, mais do que isso, obediência, porque palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, ali nós vemos versos 21, que quando ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. E o próprio Senhor Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres, fizemos muitas coisas em teu nome. E o que o Senhor vai responder: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então ali nós vemos o Senhor Jesus Cristo mostrando de fato que aquela pessoa que se preocupa com a sua vida espiritual, ela tem a disposição de se colocar diante de Deus para obedecer a Deus, numa condição de humildade perante Deus, numa condição para render a Deus toda a gratidão, toda a honra e toda a glória. E é o que fez exatamente esse um dos 10 que foram curados ali pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Note o verso 14: ao vê-los, o próprio Senhor Jesus Cristo disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então o Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que o coração desses homens não estava de fato nele, o próprio Salvador, mesmo sabendo das intenções do coração daqueles homens, o Senhor Jesus fez questão de dar a bênção,
de curar, para revelar aquilo que de fato estava no coração daqueles homens. Isso significa que Deus tem falado conosco ao longo da história, de várias maneiras, de muitas maneiras. Nos nossos dias Ele tem falado conosco através da Bíblia, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mas Deus usou todos os meios possíveis para falar com a humanidade. O homem é indesculpável perante Deus. Então, se alguém perguntasse lá no tribunal diante do Senhor Jesus, se tivesse recebido uma bênção, se tivesse recebido uma cura, essa pessoa teria se convertido? Não, porque aqui nós vemos um exemplo muito claro do que é o coração do homem na condição de pecador. E mesmo recebendo uma bênção, mesmo recebendo uma cura, esses homens continuaram as suas vidas. E se no decorrer das suas vidas eles não se renderam a Cristo, alguma coisa espiritual não aconteceu que os levassem a uma conversão genuína e sincera, todos esses homens morreram e hoje eles se encontram na perdição eterna por causa de não ter reconhecido a pessoa do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Jesus fez questão de curá-los. Jesus já sabia que ele não haveria de receber o louvor, a gratidão e a adoração por parte de 9 daqueles homens, mas apenas de um. Mas mesmo assim, Jesus mostrou aquilo que estava no coração daqueles homens. Quando aquele jovem rico chegou diante do Senhor Jesus Cristo e disse: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Que Jesus respondeu para ele: "Olha, você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honras teu pai e mãe e tudo mais." E ele diz, o jovem rico: "Olha, tudo isso, Senhor, eu tenho observado desde a minha juventude." Jesus diz para ele: "Olha, uma coisa te falta. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu." E aquele jovem saiu triste, se retirou triste da presença do próprio Senhor, do próprio Salvador, porque era dono de muitas propriedades. Jesus revelou para ele, naquele momento, que o coração dele estava nas coisas terrenas, estava nas suas riquezas, nos bens e nas posses que ele possuía. A sua segurança, a sua confiança estava nessas coisas. Jesus mostrou, Jesus revelou aquilo que estava no seu coração. E aqui não foi diferente. Ao Jesus curar esses 10 homens leprosos, o Senhor revela aquilo que de fato estava no coração daqueles homens. Mas mesmo assim Jesus fez porque ele estava pessoalmente interessado na salvação desse único homem que veio para agradecer. Olha o verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Nós vemos aqui que esse homem, ao ver no caminho que a sua pele foi curada, que ele estava liberto da lepra, dessa maldição no seu corpo, dessa doença no seu corpo, imediatamente ele reconheceu que foi o Senhor Jesus, que Jesus não tinha obrigação nenhuma para com eles. Mesmo Jesus estando curando outras pessoas, estava a caminho, ensinando, trazendo muitas bênçãos, saciando fome de multidões de pessoas. Mesmo que multidões de pessoas seguiam o Senhor Jesus, esse homem reconheceu que Jesus não tinha qualquer obrigatoriedade para com ele, Jesus não tinha obrigação nenhuma para com ele, e com o coração grato, com o coração transbordante de alegria pela bênção recebida, ele volta. Ele decide voltar. Talvez os outros perguntam: mas aonde você vai? Vamos para a nossa família, vamos ver os nossos filhos, vamos ver a nossa mãe, o nosso pai, vamos voltar ao trabalho, vamos voltar à ativa. Mas esse homem, antes de qualquer outra coisa nessa terra, antes de qualquer outro relacionamento nessa terra, esse homem decidiu-se
voltar aos pés do Senhor Jesus. Antes de tudo, ele colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele prostrou-se diante do Senhor Jesus com o rosto em terra, um sinal de arrependimento, um sinal de humildade, um sinal de humilhação. Ele se colocou naquela condição diante daquele que é o Senhor dos senhores, diante daquele que é o Salvador, reconhecendo mesmo que Jesus, sendo judeu, e esse homem samaritano. A Bíblia menciona, o escritor aqui, Lucas, ele menciona que esse homem era samaritano, não era por acaso, porque existia uma rixa muito forte, mas muito forte mesmo, onde os samaritanos não se davam com os judeus, onde os samaritanos e os judeus, eles não se falavam, eles não se comunicavam. E esse foi o espanto daquela mulher em João capítulo 4, porque ela diz: como tu, sendo judeu, falas comigo que sou mulher e samaritana? De fato, havia ali uma barreira que precisava ser quebrada, e Jesus estava disposto, mesmo sendo judeu, porque o próprio Senhor Jesus diz: a salvação vem dos judeus. O próprio Senhor Jesus Cristo falando para aquela mulher samaritana. Estava aqui um homem samaritano que quebrou as barreiras tradicionais do seu povo contra os judeus e se rendeu diante do Senhor Jesus, um estrangeiro, reconhecendo de fato o senhorio e o Salvador e a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que coração alegre, que coração jubiloso. E esse homem foi o único a ouvir da boca do Senhor Jesus. Que belas palavras que ele ouviu: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Enquanto todos os 10 homens foram curados da lepra, apenas um ouviu da boca do Senhor Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9, como eu já mencionei, se eles não se converteram durante a sua vida, todos morreram mais cedo ou mais tarde, de doença ou de causas naturais, mas é certo que a morte chegou a cada um deles. E se eles não se converteram num tempo oportuno, eles estão no inferno, na perdição. E aquela cura, aquele milagre que o Senhor Jesus realizou na vida deles, eles não deram valor a quem de fato estava diante deles. Eles estavam apenas preocupados com a situação momentânea, com a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Irmãos e amigos, nós temos que aprender com esse irmão, nós podemos chamá-lo de irmão, porque nós temos essa esperança, haveremos de encontrar com esse homem na glória, nos céus um dia. E nós temos muito que aprender com ele, a desenvolver em nós um coração de gratidão, um coração que sabe reconhecer aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, aquilo que o Senhor tem oferecido. Não que o Senhor tenha obrigação para conosco, de fato Ele não tem. O Senhor não é obrigado a fazer nada em nossas vidas. O Senhor não fica como devedor do ser humano. O Senhor não tem nenhuma dívida para conosco. Se nós recebemos alguma coisa da parte do Senhor, é por puramente graça e misericórdia da parte dele, e não tem nada em nós que obriga o Senhor Deus soberano e criador de todas as coisas a realizar algo em nossas vidas. Nós temos muito a aprender com esse homem, nós temos muito a aprender com esse irmão que voltou para agradecer o Senhor Jesus, dando glória a Deus em alta voz. Irmãos, de fato nós temos recebido muitas bênçãos da parte do Senhor, e a maior bênção que nós temos recebido é a esperança de salvação e vida eterna. Nesse momento eu estou falando com pessoas salvas, e nós temos essa esperança de um dia estarmos com Cristo, o nosso Salvador, na eternidade, na glória eterna. Só isso já é motivo suficiente, não que seja pouca a salvação.
mas já é um motivo suficiente para todos os dias nos chegarmos a Ele, agradecidos por aquilo que Ele tem feito por nós. O Senhor, Ele pagou com sua própria vida. O Senhor estava individualmente interessado na nossa salvação, na minha salvação pessoal, na do Robson, na sua. Individualmente o Senhor está interessado em cada uma de nossas almas, da nossa salvação individual. O preço que Ele pagou foi caro demais. Só por esse fato, só por esse motivo, nós já temos motivos suficientes para chegar diante dEle e rendermos a Ele toda a gratidão, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas é muito mais do que isso. O escritor aos Hebreus, ele escreveu: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação que nós temos, ela é de fato muito grande, porque ela nos livra da condenação e da perdição do inferno. Ela nos livra da condenação eterna por causa dos nossos pecados, mas ela também nos insere na família de Deus, no lar celestial, na glória de Deus. O Senhor vai compartilhar a sua glória conosco. Miseráveis pecadores que somos, mas salvos pela graça e a obra remidora do Senhor Jesus na cruz do Calvário. De fato, a nossa esperança é uma esperança viva. Em dias de pandemia que nós temos passado, muito se fala nisso. Eu, de fato, nunca tinha vivido isso. Eu acho que é novidade na vida de todo mundo o que nós estamos vivendo esses dias, mas nós podemos ver um certo medo nas pessoas na rua, pessoas desesperadas. Mas o que vai acontecer com o governo? Fulano de tal que saiu do governo, e agora o que vai acontecer? Nós vemos um medo, porque as pessoas não têm a visão espiritual, elas estão olhando apenas para as coisas terrenas dessa vida. E de fato nós temos um rico privilégio de olharmos espiritualmente e sabermos que nos dias em que estamos vivendo seriam dias difíceis mesmo, mas o Senhor, Ele é conosco, mas o Senhor tem cuidado de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo orando pelos seus discípulos, João capítulo 17, e nós podemos apropriar da oração do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. De fato, essa é a vontade do Senhor, em nos guardar do mal. Então nós estamos aqui em meio a doenças, em meio a problemas, a caos em todas as áreas que nós temos visto, mas o Senhor é conosco, mas o Senhor tem cuidado de nós, mas o Senhor conforta os nossos corações, o Senhor consola, o Senhor é amigo presente. De fato, nós podemos confiar no Senhor. Nós temos inúmeros motivos para agradecer ao Senhor diariamente. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Filipenses capítulo 4, e ele desenvolveu de fato esse coração de gratidão. Eu gostaria de ler a partir do verso 10, quando a igreja ali em Filipos, tem cooperado com o apóstolo Paulo na sua obra, e Paulo, com o coração grato, ele aceita a oferta dos irmãos, e ele tem desenvolvido exatamente isso, e nós podemos aprender. Filipenses 4 e 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele finaliza no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós olhamos para esse verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, às vezes nós vemos uma interpretação
por parte de alguns grupos evangélicos, sempre falando, exigindo de Deus a bênção, sempre falando que você é capaz de fazer certas coisas e que de fato foge muitas das vezes do ensino bíblico. Mas esse versículo, dentro do contexto, tudo posso naquele que me fortalece, seja nas circunstâncias adversas ou nas circunstâncias favoráveis, é o Senhor quem nos dá força. É o Senhor quem nos dá o sustento, é o Senhor que nos dá a vida. Seja nos momentos de enfermidade, é o Senhor quem dá o sustento, mas no momento que nós temos saúde para trabalhar, é o Senhor quem está dando sustento, é o Senhor quem está dando saúde, é o Senhor quem está dando trabalho, é o Senhor que tem dado condições para realizarmos algo aqui nessa terra. E o apóstolo Paulo, ele tinha aprendido justamente isso. Ele sabia viver tanto na escassez quanto na fartura, tanto na humilhação quanto ser honrado e reconhecido o seu trabalho, o seu serviço. Mas uma coisa, ele tinha um coração grato, um coração que transbordava de alegria por receber com alegria a oferta dos irmãos, uma vez que ele estava fazendo para o Senhor. Viver com alegria e corações gratos para realizar a obra do Senhor, para viver da maneira como ele estava vivendo, e que de fato nós possamos aprender, nós possamos desenvolver um coração grato, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem sido presente em nossas vidas e nós de fato devemos render a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Lembremos daquele homem leproso que recebeu a sua cura física, mas ele colocou o Senhor em primeiro lugar e voltou para agradecer. Em primeiro lugar, colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e ele foi o único a ouvir da boca do Senhor Jesus: a tua fé te salvou. Que alegria esse homem! Além de ter recebido a cura física da sua enfermidade, ele recebeu também a cura espiritual da sua enfermidade, que é o pecado. Que de fato nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, e a nossa oração é que, se porventura está nos ouvindo alguma pessoa que ainda não se decidiu ao lado do Senhor, que não possa agir como aqueles 9 homens leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus, buscando as coisas apenas desse mundo, apenas dessa terra, mas que possa agir de fato como aquele único homem que se rendeu diante do Senhor Jesus e ouviu de fato: hoje mesmo a tua fé te salvou. Aquele homem, naquele mesmo dia, ele foi salvo e ele gozava de uma viva esperança. Que de fato nós sejamos alimentados pela palavra do Senhor e possamos guardar essa palavra em nossos corações. Vamos finalizar esse período nosso com uma oração mais uma vez, e logo após a oração nós estaremos finalizando esses momentos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esse breve período que passamos em torno da tua palavra, e ao olharmos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a disposição do nosso Salvador em nos buscar, em nos salvar, nós, pobres e miseráveis pecadores, não somos dignos do teu amor, do teu cuidado para cada um de nós. Mas nós queremos, Senhor, chegar diante da tua presença com corações gratos e render a ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Nós te louvamos por essa viva esperança que só nós temos somente baseado na pessoa e na obra do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Seja com cada um que tem ouvido essa mensagem, que a tua palavra esteja em cada coração, para que o Senhor esteja de fato abençoando, o Senhor esteja edificando casas, lares, famílias por meio da tua palavra. E que essa palavra também sirva de salvação, se porventura alguém tem nos ouvido e ainda não se decidiu ao lado do Senhor, que hoje seja uma noite oportuna, que hoje possa haver festas nos céus
por pecadores arrependidos e crentes confiados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, que assim nós o fazemos com gratidão, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Que mensagem maravilhosa, mensagem que entra em nossos corações, que toca nossos corações, que faz a gente, nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, parar e pensar o quanto eu tenho sido grato a Deus, o quanto eu tenho agradecido a Deus. Será que eu tenho agradecido? Agradecido pelo sol, agradecido pelo dia, ou eu só tenho pedido, ou eu só tenho clamado? E você, que ainda não goza desse privilégio, dessa alegria de poder dizer de boca cheia, sirvo ao Senhor. É um grande privilégio para a gente poder encher a boca e dizer, nós servimos a Cristo. Se você ainda não teve essa decisão na sua vida, que seja hoje. Que seja hoje o momento que você faça como aquele homem, proste diante os pés de Cristo e agradeça a Ele pelo fôlego de vida que te deu. Agradeça a Ele pela oportunidade de mais um dia você poder ter vivido e poder ter ouvido o Evangelho. E ainda hoje você pode estar sendo liberto das unhas do pecado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente temos os irmãos capacitados para poder te esclarecer tudo na palavra de Deus. Que todos possam ficar debaixo da graça de Deus e que Deus venha abençoar cada um de vocês. Eu quero agradecer muito a todos os irmãos que têm nos ajudado, têm nos apoiado, têm compartilhado a mensagem de Deus, porque é um trabalho para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a todas as cidades, Passos, Garapava, Uberaba, Ituiutaba, São Paulo, que todos os dias tem ficado aí junto com a gente. Gente, por hoje foi isso que Deus permitiu, e que todos tenham uma boa noite e que o Senhor possa abençoar a noite de cada um de vocês. Se for da permissão de Deus, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui no Movimento dos Irmãos, propagando a palavra do Senhor. Amém? E até mais.